O ser humano sempre sofreu. Sempre. Desde que nasce, o ser humano começa obrigatoriamente a ter que lidar com o sofrimento. Na verdade, Freud chega a dizer que não é o princípio do prazer que produz movimento. Ele diz que o aparelho psíquico começa a funcionar não é a partir do princípio do prazer, aquele onde a gente estava abraçado pelo amor materno, sem que houvesse qualquer necessidade de trabalho ou mesmo de pensar a própria sobrevivência. Esse é o mundo paradisíaco, é o paraíso, a metáfora utilizada pelo judeu-cristianismo do paraíso. Mas lembremos que nós fomos expulsos de lá. Da mesma forma, ao nascer, o aparelho mental é obrigado a funcionar para dar conta do que está acontecendo ali no entorno. O bebê começa a ter que se comunicar com a mãe porque ele está sentindo fome, porque ele fez xixi na fralda e está incomodando, porque ele está em pânico, né? Se sentindo sozinho, precisando de uma referência externa para segurar aquela ansiedade esquizoparanoide, como dizia Melanie Klein, né? Então ele começa a precisar, ele começa a necessitar, ele começa a olhar para dentro dele e ver as necessidades dele, os incômodos pelos quais ele está passando. Isso fabrica esse movimento extraordinário, que é o aparelho psíquico se movimentando para dar conta dos problemas que começaram agora a surgir. Então, como a gente pode perceber, os problemas existem desde o primeiro segundo em que se saiu de dentro do paraíso. Logo após a expulsão do paraíso, os problemas começaram. O primeiro pé adentrou-se no mundo real, quando o segundo pé adentrou-se no mundo real, a porta atrás fechou, não tem como voltar. Agora, daqui para frente, nós estamos, felizmente, condenados a pensar, a refletir, a enxergar o contraste entre os nossos desejos e aquilo que a realidade traz. Nós começamos obrigatoriamente a ter que aprender a negociar os nossos desejos e aquilo que está presente como realidade, né? A vida brota desse conflito. A vida não brota do princípio do prazer. Ali é um tipo de vida muito particular. A vida, com todo o seu poder de transformação e de movimento, ela nasce do conflito. Então o conflito é algo inexoravelmente ligado à vida humana. Como nós resolvemos os conflitos? Essa é outra história que podemos investigar. Mas o que nós queremos dizer aqui, nesse momento, é que o aparelho mental se movimenta a partir das frustrações, a partir das necessidades que precisam ser saciadas, mas que agora não podem ser mais saciadas de forma mágica. Terá que haver um trabalho para que essas necessidades sejam saciadas. Eventualmente, algumas delas não poderão ser saciadas. Algumas delas o indivíduo vai ter que aceitar de uma maneira incondicional, né, aquilo que está presente, sem ter porquê, sem ter para quê, sem coisa alguma a não ser uma aceitação surda, muda, silenciosa daquilo que está presente. Na minha opinião, esse é o estado em que aquelas mentes brilhantes, as setas, monges, pessoas espirituais alcançaram. Elas não fazem mais questão de coisa alguma e honram a realidade tal como a realidade se encontra. Esse é o processo de individuação postulado por Carl Gustav Jung e o segredo da saúde mental.